Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Era uma vez uma liga que queria ser rentável e atrativa ao público estrangeiro e que espera, daqui a poucos anos, ter sucesso na venda em conjunto dos direitos televisivos. E é nas bancadas onde se joga essa mesma liga que os adeptos visitantes são insultados, cuspidos e têm que despir a camisola para assistir a um jogo de futebol. É de retrocesso civilizacional também no plano desportivo que vamos falar na segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, começamos precisamente com um campeão da Europa que renunciou à seleção dias depois de ser convocado. 25 é o número de internacionalizações de Rafa, o extremo do Benfica, que abdicou de representar então a seleção nacional. Um anúncio feito pelo próprio na passada segunda-feira, colocou um ponto final na carreira ao serviço da equipa das Quinas, poucos dias depois de ter sido convocado por Fernando Santos e a menos de 2 meses do início do Mundial do Qatar. Vestiu então a camisola portuguesa em 25 ocasiões, não marcou qualquer golo, mas foi campeão de Europa em 2016 por Portugal. Muito bem, e vamos falar de Rafa em 2 momentos, no segundo número com uma perspectiva mais do lado da Federação Portuguesa de Futebol. Para já vamos falar desta decisão do Rafa e começo precisamente por ti, Nuno Vinha. Começo por te perguntar o que é que leva um jogador a renunciar a uma seleção dias depois de ser convocado, na tua opinião? Bem, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Olá Jorge, olá Nuno Braga, José Carlos Lourinho. Nós sabemos o que é que ele alegou razões pessoais que nós não sabemos muito bem quais é que são. A minha reflexão sobre este caso é, enfim, e eu não alego ter conhecimento do que é que se pode ter passado entre o Rafa, não tenho esse inside information sobre tudo aquilo que pode ter sido uma relação mais complicada com Fernando Santos, com os outros jogadores, com as idas à seleção, etc. A única coisa que eu neste momento posso estar a comentar sobre isto é que imaginemos que o Rafa fez um cálculo sobre o que é que lhe custa em termos pessoais e de carreira ir à seleção e o que é que tem a ganhar com isso. Agora, e o que é que tem a ganhar isso em termos de visibilidade, de projeção, de eventualmente uma boa performance nestes jogos ou eventualmente no Mundial, lhe poder dar um novo contrato. O Rafa tem 29 anos, neste momento está numa fase ascendente do Benfica e pode ter pensado, muito pura e simplesmente, que a ida, quer a estes 2 jogos, quer ao Mundial, lhe seria mais prejudicial do que benéfica. É claro que nós temos aquela reflexão, ir à seleção não é só uma questão de ganho económico ou de ganho de projeção, etc. Mas aí eu digo, a seleção nacional há muito tempo, ou as seleções nacionais há muito tempo que deixaram de ser só uma questão de patriotismo, são uma questão neste momento, são um negócio de muitos milhões, e se a Federação Portuguesa de Futebol faz o seu negócio e bem, também não pode numa outra altura pedir a um dos seus colaboradores, que é no fundo um colaborador, que deixe de pensar no seu interesse próprio e já agora no interesse da entidade empregadora, que é a entidade, que é o clube de futebol que lhe paga o ordenado. Não sei se houve alguma influência do clube a dizer-lhe Rafa não vais, não sei se houve alguma coisa desse género, até ver, aquilo que vem no comunicado é que é uma decisão pessoal. Fica só uma sensação de que as coisas foram um bocadinho mal geridas pela própria Federação Portuguesa de Futebol, na forma como isto foi anunciado, na forma como isto foi feito. Podia ter sido feito de outra maneira e, acima de tudo, a seleção não convoca às cegas, em princípio deve saber se o jogador queria ou não queria estar presente. Enfim, ficam muitas dúvidas e muitas perguntas no ar. Exato. Que eu se calhar passaria a palavra a outra pessoa que saiba mais sobre este assunto do que eu. Jorge, viste com alguma surpresa esta decisão do Rafa? Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e aos 2 Nunos. Eu acho que nenhum jogador aos 29 anos abdica da seleção se não tiver um enorme motivo para o fazer. Agora, eu acho que nenhum jogador gosta de ser convocado e ficar no banco o jogo todo. Já estive nesse papel e não é simpático. Não é simpático
treinar, trabalhar, perder se quisermos tempo da família para ir para a seleção e depois não ser opção. E olhes o exemplo do Pedro Gonçalves, que aparentemente Fernando Santos deixou de saber que ele era português, mas que foi ao Campeonato da Europa 2020, disputado em 2021, como sabemos, depois de ter sido o melhor marcador da Liga Portuguesa, teve 0 minutos no Campeonato da Europa, na pior participação de sempre de Portugal no Europeu, porque caímos nos quartos de final perante a Bélgica, como sabemos. E, portanto, obviamente que eu acho que tem que haver um motivo forte por trás desta renúncia à seleção. Não me recordo de outro jogador tão jovem, porque 29 anos ainda tinha muito tempo para poder estar ao serviço da seleção, renunciar tão cedo. Houve alguns jogadores pelo meio que se afastaram da seleção. Eu recordo-me, por exemplo, enquanto Paulo Bento era selecionador, houve alguns jogadores que afirmaram, enquanto Paulo Bento fosse selecionador, não voltariam a vestir a camisola da seleção, e a verdade é que depois alguns deles até chegaram a ser chamados posteriormente por Fernando Santos. Ricardo Carvalho, por exemplo, que foi campeão da Europa, como sabemos, e portanto eu acho que isto acho estranhíssimo. Entendo que não seja confortável para um jogador ser convocado e ser opção de uma forma muito irregular e jogar muito poucos minutos. Agora concordava sobretudo com o que disse o Nuno. Acho que este processo foi absolutamente mal gerido e até sinceramente dá uma aparência de incompetência por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Jorge, veja-se hoje, o Pep está fora do Mundial, porque não tem condições físicas para isso, e a Federação não anuncia o seu substituto. Como é que é possível não se anunciar imediatamente quem é que é o jogador que vai substituir o Pep? Estão a escolhê-lo outra vez? Estão a guardar segredo? Querem pô-lo amanhã nas capas dos jornais? Não se consegue compreender. Geralmente o que acontece é, há um homem cujos exames médicos dizem que não está em condições, lá está, não é o Otávio, portanto não recupera assim tão facilmente, mas não está em condições, anuncia-se o nome do substituto. Agora o que é que vão fazer? Vão fazer treinos de captação para centrais? Vão estar à procura outra vez? E em relação aos 29 anos do Rafa, bem, em números de Cristiano Ronaldo, ele ainda tinha 12 anos pela frente para jogar na seleção. Mas deixa-me introduzir novamente o Nuno Braga, porque o Nuno tem aqui um segundo número que pode ser interessante para esta nossa conversa. É o 8, o número de jogos que Rafa cumpriu como titular na seleção portuguesa. Recordo, num total de 25 internacionalizações. O extremo do Benfica surgiu no 11 inicial, apenas em 8 compromissos da equipa das Quinas, desde 2014, ano no qual somou a primeira internacionalização. Fica aqui um outro dado para discussão, Zé. Apenas 4 desses 8 encontros foram de caráter oficial e em nenhum deles foi totalista, ou seja, nunca cumpriu os 90 minutos. E de facto aqui também se pode explicar, Nuno e Jorge, mas muito rapidamente, porque temos que ir ao terceiro número, se pode explicar um pouco da decisão. A verdade é que do lado da Federação, enfim, isto é mais ou menos, não é propriamente oficial, mas é oficioso. Os jogadores com alguns dias de antecedência sabem que à partida vão ser convocados para a seleção. Deveria ter havido aqui algum trabalho de sensibilização da parte da Federação, no sentido de Rafa não expor desta forma a Federação, tal como aconteceu no Nevinha? Bem, eu acho que o Rafa, em termos de comunicação, de momento, de timing, não sei se ele escolheu ou se alguém escolheu por ele, mas acho que foi o pior momento possível para aquilo que é. Quer dizer, se ele vem na lista dos convocados e diz eu não quero, não posso, pessoalmente não quero, olha, acabei de saber, tudo bem, até é compreensível. Eu até podia ter feito uma coisa, e a seleção pedia escusa lá dentro, acabava por se afastar calmamente e depois, mais tarde, diria, olha, eu pedia escusa, a Federação Portuguesa dava-lhe a escusa para ele estar, claro, por questões médicas ou por questões pessoais, particulares, etc. Eu não precisava de justificar nada a ninguém. Quantas lesões já foram colocadas em cima da mesa para resolver problemas semelhantes? Exatamente, um problema qualquer que só os médicos da seleção é que viram e de repente afasta, mas que não o impede de jogar daqui a não sei quantas semanas pelo clube, acho que faz todo o sentido, e depois passado os jogos era capaz de dizer, olha, por acaso eu fui convocado desta vez, mas recuso a minha participação. Isto era a parte mais benéfica para a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, eu acho que talvez o Rafa tenha escolhido a via da violência, mandar uma mensagem. Agora a questão é que esta mensagem, pelo menos para mim, eu não consigo perceber nem para quem é, nem qual é que é o grande objetivo disto.
talvez mais tarde se venha a perceber exatamente os contornos desta saída. Jorge, a Federação Portuguesa de Futebol nos últimos tempos habituou-nos a um certo grau de profissionalismo e de saber fazer as coisas e de saber anunciá-las. O que é que faltou aqui à estrutura da Federação para que este caso não se tornasse tão complicado de gerir? Eu sinceramente acho estranhíssimo, porque no futebol moderno, e como dizia há pouco o Nuno, ninguém acredita que um selecionador convoque um jogador sem falar com ele previamente. E portanto, isto é tudo muito estranho, sobretudo pelo timing, como dizia o Nuno. A convocatória sai quinta e só na segunda é que o Rafa decidiu deixar de ir à seleção, porque esperar por esta convocatória se já tinha tomado previamente essa decisão. Obviamente, eu acho, volto a dizer aquilo que referi no primeiro tópico, eu acho que tem que haver um motivo forte, seja ele qual for. O Rafa só é obrigado a dizer se quiser, agora que isto dá uma péssima imagem da Federação, na minha opinião, dá. E de resto, Eu, uma ressalva... se ele dissesse antes que não queria, podia estar-se a pôr em bicos de pés a dizer quem é que diz que ia ser convocado? Mas num momento imediatamente a seguir, até nem poderia ficar tão mal como ficou 4 dias depois. Uma ressalva, estamos a gravar uma quarta-feira e naturalmente quando o programa for para o ar já vamos ter provavelmente declarações de Fernando Santos relativamente à gestão de todo este caso. Nuno, partimos para o nosso terceiro número desta semana. Os 113 milhões de euros é quanto Cristiano Ronaldo mete ao bolso por ano, sendo assim o segundo jogador mais bem pago do mundo. O Sporting Portugal, especializado em negócios e desporto, elaborou a lista dos 10 futebolistas mais bem pagos em 2022, contabilizando salários e patrocínios. Ora, Cristiano Ronaldo fica em segundo lugar, arrecadando 53 milhões de euros em salários e 60 milhões em patrocínios, é apenas suplantado por Kylian Mbappé, que acumula 125 milhões de euros por ano, mais 12 milhões que o português. Jorge, de facto temos aqui continua a ser uma máquina, uma autêntica máquina de fazer milhões. Eu sobretudo destacaria deste número olharmos para o facto de o valor da marca Cristiano. Apesar de tudo o que sucedeu este verão, continua a ser no mundo do desporto, provavelmente a marca a valer mais enquanto desportista, porque olhamos para Kylian Mbappé e estamos a falar de um jogador que com aquela renovação de contrato acaba por ganhar por época 100 milhões de euros de vencimento, ou seja, de custo para o clube ou para o Paris Saint-Germain, fora aquele prémio absolutamente absurdo de assinatura. E a verdade é que o Cristiano ganha menos, sensivelmente metade do vencimento de Mbappé, ainda assim continua a valer mais. E de facto, Nuno, temos aqui uma situação em que o Kylian Mbappé, naturalmente muito mais novo do que Cristiano Ronaldo e se calhar ainda com menos tração ao nível daquilo que é possível perceber do que é que vale em termos de publicidade e em termos de patrocínios. A verdade é que temos aqui Cristiano Ronaldo com uma vida financeira muito equilibrada, isso não é novidade nenhuma para ninguém, mas aos 37 anos continua aqui a ter um lastro de milhões que é absolutamente único no futebol. É verdade, e este número só torna mais ridícula a novela deste verão, porque grande parte deste valor é pago pelo Manchester United, da entidade empregadora, que apostou nele, que o manteve nos momentos bons e que agora também o aguenta nos momentos um bocadinho piores, digamos assim, ou menos bons, e que vai continuar a pagar até ao final do contrato, religiosamente, e a metê-lo, mais uma vez, nestas listas. A outra questão é que, sim, ele tem uma ótima marca, tem uma ótima projeção e como vai estar nos europeus e nos mundiais todos até 2024. Exato. Obviamente que isso também, eu estou a dizer isto porque ele disse-o ontem, anunciou. Estamos a gravar uma quarta-feira, anunciou na terça-feira, podiam contar com ele para o europeu de 2024. Não sei se é uma pergunta, se é um desejo, se é uma afirmação, mas eu estou desconfiado que ele vai estar e quando estiver, mesmo quando tiver 40 ou 41 anos, vai ser a mesma titular. Eu espero que isso não signifique a continuidade de Fernando Santos já agora. Pois, não sei, mas de qualquer maneira, ele é um excelente jogador, é um ótimo jogador e no momento em que está, nenhum selecionador do mundo deixaria de o convocar. Vamos ver como é que estará em 2024, com 41,
e em que clube estará, com que rendimentos, mas de qualquer maneira, sim, é de facto uma grande imagem de força de uma das grandes marcas do desporto mundial, isso não há dúvida, e vai ser difícil encontrar em Portugal nos próximos tempos alguém que possa sequer equiparar-se a esta performance do Cristiano. Muito bem. O Nuno Braga regressa para a semana com mais números para esta discussão neste hat-trick. O Nuno Vinha e o Jorge Faria de Sousa acompanham-me para a segunda parte para falar de integridade no desporto. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Recuperar a credibilidade e reconquistar a confiança de adeptos e investidores. A Sport Integrity Global Alliance, liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros, dinamizou o seu terceiro congresso na semana passada e deu a receita para o muito que há a fazer numa liga que se quer rentável e atrativa. E porque nunca é demais falar destes temas, damos as boas-vindas a Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da Sport Integrity Global Alliance. Muito obrigado, Emanuel, pela presença neste jogo económico. É um regresso para falar de temas que são sempre tão importantes de discutir neste programa, no jogo económico. Emanuel, iria começar por lhe perguntar, e antes de começar a falar, de podermos explorar um bocadinho do que é que foi o congresso do SIGA e explicar um bocadinho o que é que se passou lá e o que é que se debateu, eu gostaria de obter uma reação da parte do Emanuel relativamente àquilo que é um aspecto verdadeiramente fulcral numa competição desportiva, seja ela de que modalidade for, que se quer atrativa, que se quer rentável, que se quer como produto verdadeiramente apresentável para um investidor e para quem vai investir nos direitos televisivos. Por exemplo, tivemos casos absolutamente lamentáveis em Famalicão e no estádio do Estoril, relativamente a adeptos que foram maltratados enquanto adeptos visitantes. Parece que a cada ano surge algo na competição desportiva, neste caso no futebol, que é a modalidade de eleição em Portugal por tantos e tantos adeptos, parece existir a cada ano sempre uma espécie de retrocesso civilizacional que nos leva a questionar, mas afinal de que ponto de partida é que temos de começar para de facto termos um produto que se queira rentável e que seja um bom investimento. Muito obrigado, José Carlos, pelo convite e cumprimentar também o Nuno e o Jorge que nos acompanham neste diálogo. Agradecer também o convite e a visibilidade que conferiram ao longo de toda a semana transata às questões da integridade do desporto. E, sem deixar cair a bola e diretamente ao encontro da sua questão, pois a primeira nota é para lamentar profundamente, veementemente, estas demonstrações exacerbadas de tribalismo que continuam a denegrir a imagem de um setor, a imagem de um cluster económico que precisa urgentemente de medidas de fundo para se reerguer, para merecer a confiança dos adeptos, das instituições, dos patrocinadores, e estes incidentes que se passaram recentemente dão um passo gigante no sentido oposto. É de facto um retrocesso grave, mas é também a confirmação de que não é com medidas avulso, não é com medidas conjunturais que este tipo de problemas, que são intrinsecamente ligados a comportamentos que exorbitam o futebol, mas que nele produzem resultados muito nefastos. Portanto, nós temos que ter aqui uma visão de fundo, temos que ter uma análise global e temos que ter medidas estruturais. Não é possível deitar nova legislação em cima de cada incidente. Portanto, nós temos que ir ao fundo da questão, temos que analisar quais são as causas. Porque é que o cidadão português, que é um cidadão ordeiro, quando chega num jogo de futebol, transforma-se num energúmeno, muitos deles, e têm esses comportamentos exagerados? Porque é que a tribo do futebol não pode dele fazer um fenómeno apetecível, credível, onde as pessoas se sintam bem, onde possa haver uma sã convivência? E isto implica uma concertação
de responsabilidades por parte do Estado, a quem cabe zelar pelo interesse público e ter normas que disciplinem a atuação quer dos adeptos, quer das equipas, quer dos dirigentes, dentro, fora e nas imediações dos estádios, mas implica também aqui uma forte sensibilização, uma forte educação por parte dos adeptos. E se não vejamos, o combate prepara-se com muita antecedência. E o combate leva muitas vezes a declarações encarniçadas, a navalhadas verbais por parte dos dirigentes dos clubes. Essas declarações que servem para animar as hostes, para criar muitas vezes alibis em relação a uma possível derrota, ou um desaire, ou uma frustração qualquer ligada aos acontecimentos do jogo, provoca necessariamente um impacto psicológico nos adeptos. Espicaça os adeptos. E, portanto, o comportamento dos dirigentes tem que ser a primeira linha de defesa de um desporto e de um negócio que se quer desenvolver. E aqui os dirigentes têm muita responsabilidade na atuação dos seus grupos organizados de adeptos, das suas claques. Depois, a própria organização das claques e a relação dos clubes com elas, que nelas veio uma espécie de guarda pretoriana para intimidar o adversário, para criar muitas vezes um clima de condicionamento psicológico da equipa adversária e até das próprias equipas de arbitragem, é inaceitável em pleno século XXI. E há que dizer, olhos nos olhos, cara a cara. Não é aceitável que as claques sejam instrumentalizadas, como têm vindo a ser ao longo dos anos, para satisfazer essas atitudes tribais e condicionar, e neste caso afetar negativamente, um espetáculo em que quem paga o seu bilhete tem o direito de usufruir em estabilidade, em segurança e como se impõe. Não é aceitável. E para isso é preciso tocar na ferida e atacar os problemas de frente. Muito bem. Emanuel, deixa-me introduzir também aqui os nossos comentadores nesta conversa. Nuno, de facto tivemos aqui estas duas situações absolutamente lamentáveis. Isto é dar muito espaço atrás naquilo que se quer de uma liga profissional, atrativa, rentável. Boa tarde, Emanuel, em primeiro lugar. Obrigado pela sua presença. Eu concordo com o Emanuel quando diz que obviamente há linhas de defesa de retirar, apagar os pavios antes das bombas começarem a arrebentar. Faz todo o sentido. A limpeza no discurso, a cordialidade, com certeza que sim. Eu acho é que para fazermos uma abordagem mais transversal, as pessoas que são violentas têm que estar fora dos estádios. Ponto, final, parágrafo. E, portanto, têm que ser identificados e tem que ser feito como foi feito no campeonato britânico, em que as pessoas que provocam são identificadas e estão proibidas com aquilo que se chama penas acessórias. Eu recordo uma vez, há muitos anos, estive num congresso da PSP sobre violência no futebol e estava lá, na altura, a procuradora Maria José Morgado e disse-me uma coisa, sabe quantas penas acessórias é que existiram no futebol em Portugal? Uma era um adepto do Dinamo de Moscou que tinha vindo cá jogar contra o Benfica. De resto não havia penas acessórias. Eu não sei se a situação mudou, não estou por dentro para saber quantas penas acessórias é que foram dadas a elementos de comprovada influência na violência do futebol, mas estas pessoas têm que estar fora do estádio, têm que ser identificados, têm que ser apontados, têm que ser impedidos de ir ao estádio e, no caso extremo que aconteceu em Inglaterra, impedidos de ir aos estádios e impedidos de ver o futebol significa irem durante o tempo dos jogos irem passar o tempo na esquadra. Como acontece lá, um adepto violento vai passar as 2 horas do jogo de futebol para não replicar esse ambiente de violência num bar qualquer com o mesmo grupo de apaniguados ou de soldados que ele tem à volta dele. Para não fazer isso, vai passar essas 2 horas do futebol, antes e depois, na esquadra mais próxima, onde tem que dar entrada e tem que dar saída a uma hora certa. Estas medidas que foram tomadas na sequência dos grandes dramas que aconteceram com adeptos em Inglaterra têm que ser consideradas também neste aspecto, porque nós poderemos tardar anos até que a consciência coletiva e a cidadania evolua até um ponto em que toda a gente é cordial no desporto. Mas o que nós esperamos das nossas autoridades a quem nós damos o poder no fundo é o poder de coação, que é aquilo que a polícia tem dada pelos cidadãos, é que impeçam
que as pessoas que são violentas estejam perto de pessoas que só querem estar a assistir um espetáculo tranquilamente com os filhos. Acho que este ponto é um ponto fundamental. E outro ponto que talvez possamos abordar num momento a seguir é o poder que os clubes têm de determinar quem é que entra para onde nos estádios, em detrimento daquilo que é uma autoridade policial, porque às vezes a polícia serve um bocadinho de escudo para dizer a polícia estava aqui e ordenava. Não, quem manda nisso são os clubes. Mas para já era esta a reflexão, porque sem isto nós não vamos ter um futebol limpo, bonito e, já agora, também proveitoso em termos económicos. Jorge, de facto temos aqui os clubes a mandarem na Liga, a estabelecerem os regulamentos, uma Liga que parece sempre de mãos e pés atados relativamente a seja o que for que aconteça nos estádios de futebol em Portugal. Qual é a solução, na tua opinião? Bem, olha, antes de mais cumprimentar o Emanuel e saudar pelo trabalho que desenvolve, e eu juntaria aqui um terceiro episódio, porque acho que aquilo que aconteceu também à família de Sérgio Conceição também não é normal à saída do Estádio do Dragão depois de uma derrota do Futebol Clube do Porto. E recordo-me quando foi o ataque ao Cochete, houve muita indignação, até o Presidente da República veio falar, mas não vi o mesmo, por exemplo, quando foi o ataque por parte da claque do Vitória Sport Clube aos jogadores e à equipa técnica na altura, se a memória não me falha, liderada por João Henriques. Não vemos tanta indignação esta semana, não vimos tanta indignação com o que aconteceu com Sérgio Conceição, não vimos tanta indignação quando Bruno Lage era treinador do Benfica e casas de jogadores foram vandalizadas. E o arremesso de pedra ao autocarro do Benfica. Exatamente. E eu começava por árbitros ameaçados. Árbitros ameaçados. Em que o seu negócio ia ser apedrejado. Estabelecimentos comerciais. Do outro, etc. Exatamente. Estabelecimentos comerciais de árbitros que são vandalizados, etc. Mas, de facto, na altura do ataque ao Cochete, vimos uma indignação que não vemos em qualquer outro dos episódios e, para mim, são todos igualmente graves. Aliás, o de Guimarães, se quisermos, até é o mais equiparável ao ataque ao Cochete, e ninguém disse nada, rigorosamente nada a propósito disso. Por outro lado, dizer que isto parece-me claramente que é uma questão cultural. Porquê? Porque o que vemos hoje na Primeira Liga de Futebol, eventualmente noutras ligas e noutras divisões, também acontece no futebol de formação. E muitas vezes a pressão inacreditável que os árbitros colocam sobre treinadores e árbitros. E são os próprios pais, os próprios encarregados de educação. Certo. Em terceiro lugar, dizer que no caso da Liga Portuguesa também há treinadores e presidentes que têm uma responsabilidade enorme em tudo o que tem acontecido, por serem dos maiores instigadores ao ódio no futebol português. E no caso, lamento, mas o Sérgio Conceição, com as conferências de imprensa que faz muitas vezes, por mais mérito desportivo que tenha e por grande treinador que seja, as azias dele em muito provocam e contribuem para o ódio no futebol português, eu lamento, mas esse é um facto e é real. Por fim, eu recordo, por exemplo, o que aconteceu em Vizela com o líder dos Super Dragões, que estava impedido de entrar no estádio, colocou-se a ver o jogo à entrada do estádio, praticamente num monte que havia lá e que lhe permitiu ver o jogo. E, portanto, o que o Nuno Vinha dizia faz todo sentido, e eu acho que tem que haver penas acessórias para quem se porta mal no desporto, e nomeadamente no futebol. Jorge, desculpa, é que retirá-lo do futebol não é igual a retirá-lo do estádio. Esse é que é o ponto fundamental que as autoridades inglesas ou britânicas perceberam, é que retirar esta pessoa do futebol é retirar-lhe o poder sobre os outros e aquela capacidade de influência sobre os outros. Peço desculpa de ter interrompido. Não, Jorge, mesmo para terminar, que é para uma nota final, porque eu acho que por parte, nomeadamente do Sport Lisboa e Benfica, há uma grande hipocrisia. Porque toda a gente sabe que existe uma claque que se chama No Name Boys e nenhum deles está identificado e aliás chegámos ao ridículo do ex-presidente chegar a dizer que o Benfica não tinha claques nem tinha grupos organizados de adeptos, e com isto termino. Muito bem, Emanuel, e é por causa destes e de outros problemas e de outras questões que têm de ser resolvidas, que têm de ser debatidas, que tivemos na semana passada a terceira edição do Sport Integrity Week, uma organização do SIGA, e que debateu todos estes temas e muito mais. Foi uma visão perfeitamente integrada daquilo que deve ser o fenómeno desportivo e como é que este fenómeno
pode ser atrativo e rentável ao mesmo tempo, aos olhos de adeptos e investidores. Eu perguntava-lhe como é que foi esse congresso e, de facto, como é que foi ter tantas visões sobre um tema que é absolutamente fulcral para o desenvolvimento do desporto a nível mundial e em Portugal também. Foi, de facto, uma grande jornada de reflexão e debate, com um forte consenso em relação ao diagnóstico do estado atual do desporto, não só nacional, mas à escala mundial, sobre os seus desafios, as suas ameaças, os seus estrangulamentos, mas também sobre as oportunidades que nós temos pela frente de instigar uma mudança cultural, e há pouco falava-se disso. É preciso, de facto, uma profunda mudança cultural que coloque a integridade no pódio, no topo da agenda, para que se perceba que sem integridade, sem estabilidade, sem transparência, sem segurança, não pode haver espetáculo, não pode haver desporto, com a mínima dúvida, com a penumbra de que pode haver algo por trás de um resultado, por trás de uma decisão. E isto só se consegue com uma visão de grande fôlego, holística, capaz de analisar todos os setores e, para eles, encontrar as melhores soluções. Falamos das questões relacionadas com a governança, com a corrupção, com o branqueamento de capitais, com a transparência e integridade financeira, com a regulação das apostas desportivas nos vários mercados. Falamos também de questões que estão a emergir com grande propriedade, como, por exemplo, a ligação ao mundo tecnológico e aquilo que a tecnologia pode fazer para reforçar a integridade no desporto. Falamos das questões de sustentabilidade, porque hoje o desporto tem que assumir a sua cota-parte de responsabilidade para tornar o mundo, possível, na medida em que estamos numa profunda crise em todos os domínios. Falamos nas questões da juventude, falamos das questões da igualdade de género, da diversidade, da inclusão, e procuramos construir uma visão para a próxima década. Essa visão radica, sem dúvida, nos valores, na integridade, na transparência, na prestação de contas aos adeptos, há aqueles que no desporto investem e naqueles que querem trabalhar no setor com dignidade e merecedores de respeito. E é por isso que eu há pouco dizia que estes incidentes que denotam no futebol português um clima de ódio, para o qual muito tem contribuído a postura de alguns dirigentes e as navalhadas verbais que incessantemente desferem, enfim, tudo o que nós temos visto e que nos colocam, de facto, nas antípodas de onde queremos estar. Foi também um momento muito participado pela comunicação social em todo o mundo, a quem nós felicitamos por desempenhar um papel fundamental para a formação desses valores e para a formação dessas novas mentalidades. Foi um ponto de partida, não foi um ponto de chegada. Há muito que agora vai acontecer na sequência dessa Semana de Integridade do Desporto. Muitas dinâmicas aqui foram criadas no domínio da proteção dos direitos de propriedade intelectual, no domínio do combate à pirataria digital, que ameaça a viabilidade económica e a sustentabilidade de todo o desporto. Enfim, um conjunto de reformas que aqui foram lançadas e que nos próximos meses vão ganhar vida com o apoio e com a participação de todos. Manuel, já estamos mesmo no final da segunda parte do Jogo Económico, mas já falámos da Liga Portugal e gostaria de que conseguisse, de certa forma, resumir aquilo que foi o protocolo assinado precisamente com a Liga Portugal relativamente ao sistema independente de rating e verificação da SIGA. Foi, de facto, um momento marcante desta semana, porque a Liga Portuguesa, cumprindo um compromisso que havia firmado com a SIGA em outubro do ano passado, concretizou e aderiu aos estándares universitários da SIGA e vai se submeter ao sistema de rating. Isso significa, de facto, uma assunção de liderança e de responsabilidade que nos dias que correm faz toda a diferença. Vamos começar este trabalho já em janeiro do próximo ano, nas áreas da governança, nas áreas da integridade financeira, onde há muito para fazer. Essa vida cruzada que eu venho a desenvolver desde há 20 anos para termos uma clearing house
capaz de assegurar a transparência e a integridade nos fluxos financeiros, nas transações financeiras, e se conseguimos fazer isso, eu estou convencido que conseguimos encontrar resposta para o endividamento constante, progressivo e letal a que os clubes portugueses têm entregue ao longo das últimas 3 décadas. Vamos encontrar também aí razão para ganhar sustentabilidade, ganhar credibilidade, reganhar a reputação, e é isso que quer a Liga Portuguesa, para poder emergir na cena europeia e internacional como uma liga maior. E são valores tão necessários. Emanuel Macedo Medeiros, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Há sempre esta porta aberta para discutir estes e outros temas referentes à integridade nas competições desportivas. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo contributo que têm dado para a dignificação do desporto e para a promoção da sua integridade. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos já a seguir para a terceira parte e para as escolhas neste Jogo Económico. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Nuno Vinha, começo precisamente por ti e por revelações sobre Leo Messi. Sim, Lionel Messi é de facto, hoje estamos a gravar isto uma quarta-feira, hoje na imprensa espanhola foram revelados aquilo que se chama o Barça Leaks, que é uma série de e-mails privados entre a direção do Barcelona e o próprio jogador. Bem, não sei se é com o próprio jogador, mas pelo menos com a administração do clube foi de certeza. E ficámos a saber quais foram as condições leoninas, digamos assim, que o Leo Messi colocou para renovar em 2021. Eu recordo que na altura o jogador ganhava 74,9 milhões de euros ao ano, limpos, isto era o valor limpo, e portanto só para vos dar uma ideia, era um camarote privado no Camp Nou para ele e para a família, mas também para a do Luís Soares, que na altura jogava no Atlético de Madrid, estranho, um voo em avião privado para toda a família para a Argentina no Natal, um bónus de 10 milhões de euros, caso assinasse qualquer outro tipo de contrato, era imediatamente um bónus de 10 milhões para ele, e esta é uma coisa que tem sido muito falada em Espanha neste momento, é receber com um juro de 3% os cortes feitos nos salários por altura da pandemia. Portanto, nós não nos podemos esquecer que em 2021 os clubes tinham passado por um ano, uma época e meia praticamente, de grandes problemas financeiros, porque não tinha gente no estádio, porque não havia competições, etc. Fizeram na altura, e foi noticiado na altura que o Lionel Messi abdicou de 70% do seu salário, mas ele fez um acordo para receber tudo aquilo, ao contrário de todos os outros jogadores, era para receber tudo aquilo que recebeu com um juro de 3%. E isto é um claro, obviamente, isto está a ser noticiado em Espanha como uma das razões, ou parte das razões que levaram ao descalabro financeiro do Barça. Esta e outras coisas terão de certeza contribuído para isso. A minha figura da semana não é propriamente positiva e é o Lionel. Jorge, o teu protagonista é a seleção de futsal portuguesa. Sim, a Seleção Nacional de Futsal. É absolutamente extraordinário o que Jorge Braz e os seus jogadores têm vindo a fazer. Uma seleção que é verdade que tem jogadores experientes, como é o caso do João Matos, o próprio Bruno Coelho, André Coelho, ainda é muito jovem, por exemplo, já está há muito tempo na seleção, joga no Barcelona, também enorme margem de progressão, mas eu destacaria depois outros jogadores, o Afonso, os irmãos Passó, o Ziki, que são de facto muito jovens, já ganharam tudo, e Portugal tem ganho tudo, e a verdade é que já conquistou 2 campeonatos da Europa, um campeonato do mundo, e agora nesta finalíssima que tinha Portugal, Espanha, Uruguai e Argentina, Portugal voltou a ser mais forte, venceu a Espanha nos penaltis na final e acabou por conquistar mais um troféu, e um troféu que fica para a história porque é a primeira edição do troféu. De facto, são anos absolutamente incríveis para quem é português e gosta de futsal, e mesmo para quem não é português e adora futsal. Passamos então para aquele que é o número da semana, para o Nuno Vinha e para o Jorge Faria de Sousa, e começamos precisamente pelo Nuno, e já estamos em modo seleção, para falar do número 15, Nuno. Pois, eu tinha começado esta rubrica com o 16, que é o número de convocados da seleção, que são representados pelo empresário Jorge Mendes, mas enquanto nós estávamos já em gravações, anunciaram que o Pepe saiu, ou pelo menos vai ser substituído. Não sabemos por quem vai ser substituído, pode ser que venha a ser um 16, não se sabe, até porque a Federação ainda não anunciou o substituto do jogador do Porto, do central do Porto. E a minha reflexão sobre isto, até me provarem que estas escolhas de jogadores não são do Fernando Santos, ou são parcialmente do Fernando Santos, não tenho nada a dizer. Resta-me apenas dar os parabéns ao empresário pelo seu sucesso.
é uma taxa de 61% dos 26 jogadores são representados pelo Jorge Mendes. Em abono da verdade, isto não é de hoje, ele representa os melhores jogadores de Portugal, é o empresário mais bem sucedido em Portugal, é normal que represente os melhores dos melhores e que o treinador o selecionador faça essas escolhas em consonância, mas eu recordo que esta polémica já não vem de hoje. Em 2012 o Paulo Bento teve que responder exatamente a isto. Na altura havia 13 jogadores na convocatória, mas na altura esses 13 jogadores representavam 56%, portanto 56%, 60%, estamos a falar quase sempre dos mesmos números, com uma pequena diferença, é que o Paulo Bento também era representado pelo Jorge Mendes na altura, e o Fernando Santos atualmente não é representado por empresário nenhum e faz Gaudi do dizer. E aliás ele diz, enquanto eu não for representado pelo empresário, estou perfeitamente à vontade com as minhas escolhas. Agora aqui a questão é, até quando é que este estado de coisas se pode manter, e se isto há ou não há aqui alguma influência extra que nós não estejamos a ver. E de facto são 15 jogadores, 15, 16, vamos ver como é que termina esta convocatória na sexta-feira. É uma autêntica mesa cheia. Jorge, vamos continuar a falar de seleção. O teu número para esta semana é o 10. É o 10, podiam ser 5, são 10 vitórias em fases finais, mas é bom frisar que o próximo Mundial já será a quinta fase final de uma grande competição, isto obviamente excluindo a Liga das Nações, que é uma competição intercalar. O que na minha opinião conta são campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e no caso a Taça das Confederações. E verdadeiramente acho que Fernando Santos fica na história do futebol português, conquistou o Euro 2016, tendo nessa competição vencido um jogo nos 90 minutos, frente ao País de Gales na meia-final. Depois na Taça das Confederações, México e Rússia foram os jogos que ganhámos nos 90 minutos. Euro 2020 vencemos apenas um jogo frente à Hungria, sendo que perdemos com a Alemanha, empatámos com a França, depois fomos eliminados pela Bélgica e de resto foi a pior participação de sempre de Portugal num campeonato da Europa, e no Mundial 2018 vencemos apenas Marrocos, e portanto é disto que estamos a falar. Portugal numa fase final de uma grande competição não consegue vencer um jogo nos 90 minutos perante adversários, se quisermos, pelo menos ao mesmo nível, porque País de Gales, México, Rússia, Hungria e Marrocos, com o devido respeito, não estão sequer ao nível de Portugal, sobretudo quando se fala do selecionador que tem para poder escolher se calhar 60 jogadores ou mais de grande nível, coisa que provavelmente nenhum selecionador na história do futebol português teve. É a melhor geração de sempre. Portugal joga muito pouco em termos exibicionais, é uma equipa muito resultadista e mesmo sendo resultadista, vence poucas vezes. E é uma história que nós esperemos que seja completamente diferente agora no Mundial do Qatar. Jorge Faria de Sousa, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.